Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que me ouve aí nesse horário, né, que chegou a você esse áudio. Nós vamos então, estamos aqui para fazer a gravação sobre um documento muito importante que consta no nosso conteúdo programático para o concurso de Itaboraí, que aqui nós vemos que referente à história de Itaboraí, nós temos que estudar 1. A cidade, história, 2. Prédios históricos e 3. Região metropolitana. Hoje nós vamos falar particularmente da parte 2, tá? Que consta no site oficial da Prefeitura de Itaboraí. Então vamos lá. A banca facilitou bastante, então clicando no link, nós conseguimos baixar muito facilmente o material para estudarmos. Tá? Esse é um material que foi publicado em 21 de fevereiro de 2022. A história de Itaboraí. É por isto, e por muito mais, é porque foi meu berço, e berço daqueles a quem mais amei e amo. É porque no seu seio tenho sepulturas queridas. É porque me guarda em seus lares amigos dedicados. É porque desejo ter em seus campos um abrigo, na minha velhice que começa, e no seu cemitério um leito para dormir o último sono. Enfim, por todos esses laços da vida e da morte, que a vila de Itaboraí me é tão querida. Joaquim Manuel de Macedo, O Rio do Quarto, de 1869, no capítulo 1, Para se ler ou não ler, escritor itaboraiense, maior romancista do século XIX, autor do clássico A Moreninha. Itaboraí, inserida no rol de cidades históricas do estado do Rio de Janeiro, é resultado da união de 3 importantes vilas do passado colonial e imperial do Brasil. A vila de Santo Antônio de Sá, a maior delas, segunda formação após a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, e primeira povoação do recôncavo da Guanabara. A vila de São João de Itaboraí, inicialmente uma parada de tropeiros, que mais tarde se tornaria o maior produtor açucareiro da região e principal entreposto comercial, ligando o norte fluminense à capital da província, e Vila de São José del Rei, conhecida como São Barnabé ou Itambi, cuja região fora um importante aldeamento jesuítico entre os índios goitacazes, maromomis, tamoios, tupinambás e, especialmente, os termininóis, do cacique Araribóia. Para conhecer a história de Itaboraí, é importante compreender como se deu no século XVI o processo de povoamento de toda essa região e que sua ocupação territorial foi condicionada a diversas variáveis, como a proximidade de rios navegáveis que funcionavam como caminhos d'água, a situação do sertão de Macacu, os fins catequistas da Companhia de Jesus, no caso dos jesuítas, na região de Cabuçu e Itambi, ou mesmo as localizações estratégicas em rotas de tropeiros, situação de Itaboraí, o que também acabou beneficiando o desenvolvimento econômico de importantes fazendas como seus grandes engenhos de açúcar e o prestígio de influentes políticos que se destacaram na província, dentre outras razões que influenciaram o surgimento e decadência das citadas vilas. Daí a importância de destacarmos cada uma delas. A antiga vila de Santo Antônio de Sá. No século XVI
que se dá a ocupação do sertão do Macacu pelos colonizadores portugueses, após a retomada da Baía de Guanabara da invasão francesa e a fundação da Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro, com o intuito de povoar e proteger a região de novas invasões. Foram divididas e doadas 6 Marias. Em 1567, o fidalgo português Miguel de Moura recebeu uma grande extensão de terras na planície do rio Macacu. Entretanto, este não a fez prosperar e foi obrigado a doá-la a padres jesuítas, tido como ótimos administradores e produtores, além de domarem as almas nativas ao cristianismo. Então, aqui está falando dos indígenas. Em 1612, os jesuítas venderam parte do lote recebido a Manuel Fernandes Osouro, que fundou uma capela dedicada a Santo Antônio e possibilitou, a partir desta, a formação de um povoado, que logo se tornou uma freguesia e cresceu a passos largos, incorporando novos povoados. Em 1697, fruto do sucesso de crescimento e produção, o governador da capitania do Rio de Janeiro, chamado Arthur de Sá e Menezes, elevou a freguesia à categoria de vila, comparável ao que conhecemos como município. Então, foi em 1697. Recebendo o nome em homenagem ao santo padroeiro e ao governante. A vila de Santo Antônio de Sá fora a primeira, no recôncavo da Guanabara, elevada a tal categoria, situada às margens do rio Macacu, na mesma região que hoje abriga o antigo Comperge, agora Complexo de Energias Boa Ventura. Então, é interessante a gente pesquisar essas palavrinhas aí. Quem não conhecer o antigo Comperge, pesquisar, tá? Que atualmente se chama Complexo de Energias Boa Ventura. Prosseguindo, nós temos aqui que o ato de criação da Vila de Santo Antônio de Sá constituiu uma fonte rica de informações sobre a estrutura política, econômica e social que estava sendo criada no sertão do Macacu. A maior parte das terras pertencia a um grupo muito pequeno de indivíduos, com os laços familiares entre eles, que garantiam o controle das terras, fosse por casamento ou herança. Assim estavam presentes naquela solenidade membros das famílias Duque Estrada, Sardinha, Silva, Costa Soares, Pacheco Drummond e Azevedo Coutinho, às vezes escrito Azeredo Coutinho. Cada família era associada a uma parcela do território. Por exemplo, os Azeredo Coutinho e os Sardinha eram donos de terra e engenhos em Itapacorá. Os Sardinha também eram proprietários em Macacu e Guaxindiba, e assim por diante. Essa é uma fonte do Forte de 1984. Em 1778, Santo Antônio de Sá abrangia as freguesias de Santíssima Trindade, Nossa Senhora da Ajuda de Sernambetiba ou Nossa Senhora da Ajuda de Guapei-Mirim, hoje Guapimirim, Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito e São João de Itaboraí, em conjunto experimentaram um grande desenvolvimento econômico, parte disso em razão de sua localização, tendo em toda a região importantes portos fluviais, como por exemplo o Porto das Caixas.
que recebiam, além da sua produção, a da região serrana e do interior fluminense, tornando a vila de Santo Antônio de Sá um relevante entreposto comercial de inúmeras mercadorias, que eram escoadas através de seus rios, como o rio Macacu, Caceribu e Aldeia, principalmente para o Rio de Janeiro. Porém, anos de desmatamento desordenado transformaram as áreas aráveis em charcos, e o consequente assoreamento dos rios não só foi destruindo o potencial produtivo, como a navegação fluvial. Então, o assoreamento dos rios levou à perda, ao assoreamento. Aliás, esse assoreamento levou uma perda, do potencial produtivo e também a perda da navegação, além de cooperar com a proliferação de mosquitos, vetores de doenças, febre amarela e a malária, o que resultou em 1829 no início da extinção da vila. Então, a mais atingida pelas doenças. As chamadas febres de macacu foram tão marcantes que nos anos que se seguiram, as pessoas evitavam retornar ao lugar devido ao medo que se instalou. Num ofício ao Marquês de Caravelas, ministro e secretário dos Negócios do Império, em 25 de agosto de 1830, Francisco José Alves Carneiro, juiz de fora da vila de Santo Antônio de Sá, fazia saber sobre a vila já se encontrar quase deserta, contando talvez com meia dúzia de homens, levando-se em conta que a vila chegou a ter uma população de aproximadamente 19.000 almas. Novos estudos também fazem crer que tal situação se agravara ainda, por interesses políticos de grandes produtores de outras freguesias e regiões. Além da sede da vila, com a Casa de Câmara e a Igreja Matriz de Santo Antônio, seu maior destaque foi o Convento Franciscano de São Boaventura, inaugurado em 1670, após 10 anos de construção, funcionando de 1672 até 1784. Quando acabou o período do noviciado. Em 1841, o último guardião do convento, como era denominado o frade responsável por uma casa conventual na ordem franciscana, abandonou-o, sendo assim desativado definitivamente. Hoje são as ruínas que ostentam a outrora história da importância da antiga vila, no desbravamento do que os antigos chamavam de Os Sertões de Macacu. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre essa importância vila, de São João de Itaboraí e a antiga vila de Santo Antônio de Sá. E nos próximos encontros nós falaremos sobre as demais vilas. Bons estudos! E acompanhem toda a nossa playlist sobre Itaboraí.